Olá pessoal, de volta aqui como prometido, agora para falar sobre a questão do aprendiz. Para os alunos do sexto e sétimo anos, o prêmio Peteca abordará a questão da aprendizagem profissional. E na etapa nacional, aqueles que tiraram o primeiro lugar na etapa estadual vão para a etapa nacional no prêmio MPT na escola. E aí é importante a gente pensar assim, o que é o aprendiz, né? Muita gente acha que aprendiz é alguém que está aprendendo alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem gente que confunde a questão do trabalho do aprendiz com o do trabalho do estagiário, já que também o estagiário está aprendendo uma parte prática, mas há uma diferença entre o estágio e a aprendizagem. O estágio é um ato educacional, onde os estagiários vão complementar o seu conhecimento teórico em atividades práticas, mas dentro de uma proposta pedagógica, né, prevista lá no currículo escolar. Portanto, o estágio é um ato educacional. E existe a questão do aprendiz, que é um empregado, tal como os demais empregados. Ele tem carteira assinada, tem os direitos trabalhistas todos assegurados, mas tem um plus. Aliás, tem dois, né? Eu sempre digo que o aprendiz tem tríplice proteção. Ele tem a proteção da educação, porque para ser aprendiz tem que estar frequentando a escola, pelo menos até concluir o ensino médio. Ele tem a proteção da profissionalização, ele tem que estar matriculado no curso de aprendizagem. Não existe aprendiz que não estejam recebendo uma formação profissional. É necessário o aprendiz estar matriculado numa entidade formadora, seja no SENAC, no SENAI, no SENAT, ou então numa entidade da sociedade civil que trabalhe com aprendizagem profissional. E também o aprendiz tem que ter a proteção social, ele tem que ter os direitos trabalhistas e previdenciários assegurados, como os demais trabalhadores. Ele tem todos os direitos, com duas diferenças apenas. O fundo de garantia dos empregados, de um modo geral, é de 8%, no caso do aprendiz é 2%. E a outra diferença está com relação ao salário, que é devido a ele o salário mínimo hora, ou seja, o salário correspondente às horas que ele trabalha. Se ele trabalhar 4 horas, ele deve receber um salário correspondente a essas 4 horas, portanto, metade daquele empregado que, exercendo a mesma função, trabalha 8 horas. Então, um salário proporcional à jornada, que a lei chama de salário mínimo hora. Então, essa são as duas principais diferenças entre um aprendiz e os demais empregados, que é o fato de ele ter um fundo de garantia de apenas 2% e não 8%, como é devido aos demais empregados, e também o fato de ele ter uma jornada de trabalho que tem que ser reduzida, né? O ideal é que a lei permite que seja até 6 horas, mas o ideal é que ela não passe de 4, porque no contraturno, no outro horário, o aprendiz tem que estar frequentando a escola até pelo menos concluir o ensino médio. Portanto, tem essas duas diferenciações. Mas com relação à idade, existe o aprendiz adolescente, que é aquele que tem entre 14 e 18 anos, e existe o aprendiz na idade jovem pós-adolescente, que é aquele que tem entre 18 e 24 anos. A lei permite tanto o aprendiz adolescente como aquele jovem de 18 a 24 anos. Qual é a diferença que a gente pode já detectar aqui? É que se ele for um adolescente, portanto, se ele tem entre 14 e 18 anos, ele somente pode ser aprendiz em atividades que não sejam prejudiciais à saúde, que não sejam prejudiciais à educação, que não sejam prejudiciais à formação moral. Por exemplo, ele não pode ser aprendiz em atividades insalubres, perigosas, não pode ser aprendiz em atividades noturnas. Também não pode ser aprendiz em horários incompatíveis com a frequência escolar, certo? E muitas vezes há aquelas empresas que querem aprendizes com toda a disponibilidade, 5 dias por semana, o dia todo. Entretanto, esse tipo de aprendizagem não é bom, não é recomendado e não é permitido no caso do adolescente que ainda não concluiu o ensino médio, tendo em vista que a prioridade tem que ser a educação, certo? Então, nós temos essa questão do aprendiz tá com a garantia do direito e está em atividades não perigosas, não insalubres, certo? O aprendiz, ele tem uma carteira assinada, tem todos os direitos trabalhistas assegurados,
mas ele não pode desenvolver, se ele for um adolescente, ele não pode desenvolver atividades perigosas, insalubres, noturnas, não pode desenvolver as chamadas piores formas de trabalho infantil, certo? Então é importante garantir o direito à aprendizagem, porque mais de 80% do trabalho infantil no Brasil são de adolescentes entre 14 e 18 anos, e a lei permite nessa faixa etária que haja uma inclusão desse jovem, desse adolescente em especial, a prioridade, num programa de aprendizagem, como uma forma de retirá-lo dessa situação de trabalho infantil, de trabalho precário, que infelizmente é a realidade da maioria dos nossos adolescentes ainda hoje no Ceará e no Brasil. Portanto, é importante a gente incentivar a aprendizagem, mas que seja uma aprendizagem na forma da lei, aprendizagem que garanta a proteção social, que garanta a educação e que garanta a profissionalização, certo? Eu posso tirar algumas dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre essa temática, é só falar para a Jaqueline, me passem a mensagem e eu gravo um vídeo explicando. Se tiver alguma dúvida a respeito da temática da aprendizagem ou mesmo qualquer dúvida a respeito do trabalho infantil e dos temas gerais do Peteca, tá certo? Nesse momento, mais uma vez agradecendo vocês aí pela parceria, pelo apoio ao projeto, me ponho à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre essas temáticas, seja referente ao Peteca, ao Prêmio Peteca MPT da escola, seja referente ao tema específico do trabalho infantil, referente ao tema da aprendizagem profissional ou qualquer tema ligado aí ao direito da criança e do adolescente, tá bom? Então, boa oficina para vocês, boa formação, bom projeto, estamos juntos, muito obrigado, um grande abraço.